Olá, meu nome é Cleide. Para quem me conhece, estamos aí novamente para fazer uma reflexão. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleide, sou trabalhadora e colaboradora da Casa do Anjo Ismael. E é com muito amor no coração e junto da espiritualidade superior, meu mentor, os mentores da casa, que eu venho trazer uma reflexão. O livro é Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. A lição é a 102, Atribulados e Perplexos. Bom, eu rogo a espiritualidade, a Deus, nosso Pai, que possamos estar nessa sintonia de amor todos juntos, envolvidos e amparados por Deus e por toda a espiritualidade que tem interesse em nos assistir e ver o nosso bem. Bom, espero que vocês possam ter também um bom momento reflexivo como o meu. Bom, como eu disse, a lição é Atribulados e Perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quem disse foi Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades, por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o mestre dos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do meu entendimento e espero ajudar neste momento difícil para todos nós. Bom, eu vejo que, na verdade, a lição já em si, ela é uma mão para nos estendida para nos retirar, às vezes, do momento difícil em que estamos vivendo, intimamente, eu digo. Claro que num todo estamos, né? Mas
a verdade é que intimamente cada um tem sua forma de sentir e sofrer este momento, né? Algumas pessoas estão lidando não com facilidade, mas de uma forma mais tranquila, outros já não. Mas a lição, ela nos fala de atribulados e perplexos. Paulo de Tarso, ele fez uma afirmativa, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E Emmanuel e Chico, usando esta passagem de Paulo, eles falam que os discípulos de Jesus, todos que decidem seguir o Mestre Jesus, eles passam por atribulações e perplexidades. Mas todo cristão e todas as pessoas neste momento de pandemia está passando por perplexidades e atribulações. E essa lição ela vem como um ânimo, como uma dose assim de um remédio para nos animar, para sermos otimistas, porque naquele tempo já, e aqui durante toda a explanação da lição, Chico e Emmanuel fala de vários momentos durante todos esses séculos. Todos têm passado por atribulações e perplexidades. Mas Paulo, como disse, fez a afirmativa: não devemos nos angustiar e nem desanimar. Não sejamos angustiados e nem desanimados. É claro que o momento, eu repito muito isso, que tem sido muito difícil para todo mundo, e é muito difícil não se angustiar e não ficar perplexo, angustiado e nem desanimado diante de tantas coisas desanimadoras. Mas temos sim o nosso momento desanimador, mas não temos que viver nele. Isso não é legal e não vai nos fazer bem. Vai baixar a nossa sintonia, nossas vibrações e vamos nos encontrar diante de uma situação ainda maior. Vamos estar alimentando aquele lobo mau que existe dentro de nós e que não vai nos fazer bem. Mas então, como eu disse, Paulo, ele já traz essa verdade desde lá daqueles tempos. E como sabemos, somos espíritas e acreditamos na imortalidade do espírito e que existe a reencarnação, então nós já passamos por atribulações e perplexidades todo esse tempo, porque nosso espírito é muito antigo. Então nós já passamos por várias situações que causaram também esse desânimo e essas angústias. Estamos agora passando neste momento novamente por problemas que nos causam angústia, perplexidade, desânimo, que nos causam um desconforto enorme, medos, frustrações, cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. E tudo isso mexe, nos abala. E durante um momento assim no dia, acredito que todos tenham este momento de desânimo e angústias. Porque, embora sejamos, como disse, espíritas, a forma que as pessoas estão partindo nos deixa muito perplexos e nos deixa angustiados, porque pode ser um parente nosso e mesmo que não seja a empatia que temos no coração ao ver o sofrimento de um irmão,
por ter perdido um ente querido é muito grande e isso nos angustia. O momento está propício a tudo isso. Mas temos que ser ao contrário a tudo isso, porque isso já tem demais. Temos que ser a diferença. Temos que ter aquela injeção de ânimo e, na verdade, nós temos que ser essa injeção de ânimo. E com muita fé, com muita coragem, temos que ter dentro do nosso coração a certeza de que tudo isso vai passar, porque vai passar. Como disse, Paulo falou isso há muitos anos atrás, séculos. E nós passamos de séculos em séculos por tantas outras coisas, por tantas outras situações que nos causou angústia, desânimo, perplexidade e várias atribulações. Quantas atribulações, meus irmãos? E estamos passando ainda. Mas a certeza é de que a bagunça, ela existe porque uma casa, para ser reformada, ela tem que ser quebrada, suja, bagunça, para depois as coisas começarem a entrar no eixo e começarmos a ver a transformação que ocorreu nesse processo. E é o que tem acontecido conosco, embora esse processo pareça ser muito longo. Se formos analisar também o tempo que perdemos para que houvesse essa consequência, a humanidade perdeu muito tempo. Então, o tempo que estamos passando essas atribulações, ele chega a ser até curto, em vista de tantas coisas que lançamos ao planeta que foram negativas. Bom, mas como diz a lição, há tribulações e perplexidade, mas jamais o desânimo e jamais viver na angústia. Porque, como eu disse, isso não vai fazer bem para o nosso coração e não vai fazer bem para o planeta e para a situação atual. Nós, como espíritas e como cristãos, na verdade, temos neste momento um compromisso. E esse compromisso, ele não é só mais conosco. Este compromisso é com o meu próximo, é com o meu planeta, é com a minha nação. É o compromisso de viver bem para poder levar o bem ao outro. Mas esse viver bem não se trata materialmente, se trata do espiritual, se trata da minha essência. Eu preciso estar bem, estar em conexão com a espiritualidade, mais do que nunca, estar em conexão com Deus. Porque nós sempre tínhamos a certeza de que um dia, na vida, todos vamos partir. Mas não sabíamos que seria tão drasticamente decorrente de uma doença tão perigosa que agora tem sido ainda mais devastadora. Então temos que ser aquela injeção de ânimo. Não temos que ter, nós temos que ser. E como eu disse, temos que ser na essência, emitindo como um raio, como vibrações mesmo, como energias. Temos que emitir, temos que emanar energias positivas nesse momento. Porque, na verdade, como diz aqui a lição, ele fala, Emmanuel e Chico, eles falam dos apóstolos e fala dos primeiros evangelistas,
dos primeiros cristãos, na verdade. E aí depois ele fala dos tempos atuais, que ainda hoje, enquanto oram confiante, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes, enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Então ele fala dos trabalhadores, ele fala dos espíritas, dos evangélicos, ele fala de todo aquele que assumiu seu compromisso e que agora é chegado o momento de executarmos aquilo que aprendemos e ainda continuar aprendendo. Porque, como ele diz aqui, existe ainda os vaidosos, até entre nós mesmos, os vaidosos, os indiferentes, aqueles que triunfam quando o mal acontece. Então, nós temos que ser essa injeção de ânimo. E aí, as atribulações, nós temos que compreender que elas vão existir para todo sempre. Isto não vai mudar. A pandemia ela vai passar. Vamos todos nos vacinar, se assim for a vontade de Deus. Vamos ficar durante muito tempo ainda com este sentimento de medo, de receio, essa dor da perda. Mas não vamos viver na angústia, não vamos viver persistindo nessas perplexidades, persistindo de uma forma negativa, porque a gente fica perplexo, não tem nem como. A gente vê, a gente ouve, a gente sente, a gente fala. Então, a gente não tem como evitar não ficar perplexos, mas a gente tem como evitar não desanimar, a gente tem como evitar não se angustiar, serenar o coração, tranquilizar o coração. Olha, meus irmãos, como eu disse, todos têm uma forma de sofrer e de estar vivenciando isso. Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Isso vai de acordo com a sua múltiplas inteligência. Mas para mim, tem funcionado muito aquela oração da serenidade. Entregar a Deus, confiar a Deus este momento difícil. Entrego, confio e agradeço. Porque, como diz na oração, há coisas que a gente consegue mudar, mas há coisas que, infelizmente, temos que aceitar. E não vamos conseguir mudá-las. Vamos mudar sempre a nós mesmos, isso é uma certeza. Mas vamos mudar a forma de ver as coisas. E é aí que diz a narrativa de Paulo. A forma que nós vamos ver, perplexos vamos ficar, porque são muitas atrocidades, como eu disse. Há muitas questões que nos causam perplexidade. Mas a forma que vamos encarar ela depende de nós. E não é com angústia e nem desânimo. É com certeza, com confiança de que vamos passar, vamos ficar bem. Tenhamos mais um tiquinho de paciência, tenhamos mais um grão de fé e vamos numa sintonia de amor, vibrar amor, emanar amor, porque a situação ela está difícil não só aqui,
do outro lado também, mas eles estão vibrando amor por nós, nos auxiliando, nos amparando, mais do que nunca. Meus irmãos queridos, eu entendo realmente e de todo o meu coração, o momento é muito difícil para todos. Mais uma vez, passou-se um ano e aqui estamos. Mas não vamos desanimar, não vamos. Não vamos desanimar, meus irmãos. Não vamos nos angustiar. Embora é o que mais nós queremos no momento, né? Mas não vamos. Não deixe essa angústia tomar conta de todo o seu ser e crescer como um monstro e devorar toda a sua esperança e fé. Não permita isso. Não permita que o desânimo abata você. Vamos ter fé. Porque uma vez me falaram que somos como uma teia e em cada pontinho é uma luz. E se todas essas luzes brilhar, logo tudo isso vai passar de uma forma que nós vamos ter um resultado positivo no final. Porque esse é o objetivo. E é isso. Essa reflexão ela é sempre muito boa. Eu recomendo muito este livro. E assim como outras obras também, tudo que for possível te ajudar, meu irmão. E estarei aqui, vibrando para que tudo isso passe, para que vocês fiquem bem, para que toda a nossa família espiritual, a nossa família consanguínea, que tudo isso, meus irmãos, passe, que tenhamos muita fé, muita coragem e que possamos ter a luz divina nos amparando. Mantenham-se conectados com a espiritualidade superior, com seus mentores e com Deus. E vamos em prece, todos os dias, vibrar por quem está sofrendo muito, por quem está precisando de mais. E é isso. Eu quero muito agradecer aos meus aos mentores da Casa do Anjo Ismael, agradecer a todos vocês por me ouvir, por compartilhar comigo este entendimento. Espero de todo o coração que vocês estejam nessa sintonia de amor. Fiquem em paz, tenham todos uma boa semana, um ótimo dia e que possam todos vibrar realmente a luz. Sejamos luz. Fiquem com Deus.